internautas, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da TV Call Center. E hoje, como segundo entrevistado do dia, temos imenso prazer em receber o Ismael Santos, que é diretor comercial na Intelecto Contact Center. Ismael, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, o prazer é meu. Bom, antes da gente iniciar com as perguntas, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Se quiser começar lá desde o primeiro emprego, onde você estudou, fique à vontade. Ok. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e sempre tive paixão por tecnologia. Comecei a trabalhar no CPD ainda aos 16 anos de idade. E a Intelecto, ela surgiu de um sonho de fazer algo diferente. Juntamente com mais dois amigos, a gente teve a intenção de criar uma empresa onde nós pudéssemos fazer as coisas do nosso jeito. Quando a gente é empregado, a gente tem que dançar conforme a música, e isso não tem nada de errado. Eu acho que nós, como empregados, éramos bons empregados, mas chegou um momento em que nós queríamos fazer as coisas do nosso jeito. E foi então que surgiu a Intelecto. O ramo de call center foi o setor escolhido porque a empresa em que trabalhávamos anteriormente era uma empresa que vendia tecnologia para call center. E nós vimos que as empresas de call center, mesmo sem tecnologia, sem gravador, sem discador, sem URA, só com PABX, elas cresciam. A gente visitava a empresa, 2, 3 meses depois, as empresas estavam com muito mais PAs. E nós pensávamos assim, poxa, se essa empresa sem tecnologia, sem muito conhecimento de telecomunicações, elas crescem, imagina a gente com conhecimento de tecnologia, em telecomunicações, a gente acha que consegue fazer um pouco melhor, né? E aí tomamos a decisão de pedir demissão da empresa em que trabalhávamos e criamos a Intelecto há 8 anos atrás. Que é? A Intelecto, ela é uma empresa de TI, uma empresa de contact center? O que ela faz exatamente e onde fica a empresa também? Ok. A empresa nasceu há 8 anos atrás, em Curitiba. A empresa hoje tem a vertical de contact center aqui em São Bernardo do Campo. Nós tivemos por 2 anos uma filial em Maceió, em Alagoas também. Hoje a Intelecto ela atua em alguns ramos. O principal é o contact center. Nós atendemos empresas tanto na área de governo quanto corporativo, prestando serviços de teleatendimento, e aí todas as demais ramificações, como saque, televendas, cobrança, helpdesk, e também na área de back-office. Mas também temos uma forte atuação com tecnologia e com consultoria. A gente tem percebido que muitas empresas têm feito o caminho inverso. Ao invés do outsourcing, têm feito o insourcing, né? E aí eles nos contratam para ajudar na definição da melhor tecnologia, dos melhores processos e também para, juntamente com eles, alinhar qual é o melhor perfil de pessoas para trabalhar no setor de call center. Então, esse ano a gente tem tido 2 projetos onde nós temos auxiliado as empresas a fazer o processo de insourcing, né? Tinha um call center externo e trouxeram para dentro de casa o call center. Você comentou um pouco aí da prestação de serviço para o governo. Fala um pouquinho mais sobre isso, tem alguma diferença? Tem. A gente tem aquele estigma, né, de que o serviço de governo ele não é um serviço muito bem feito, né? E claro que sempre alguém tem uma experiência ou outra para contar de uma má experiência de serviço com o governo. A Intelecto, em 2012, decidiu participar de licitações públicas. Nosso primeiro cliente foi a Eletrobras, em Maceió, serviços de back-office. Foi uma experiência muito interessante, muito rica, até porque o Nordeste tem uma outra cultura, né? As pessoas elas são diferentes. Para a gente foi uma boa experiência, tanto com relação às pessoas com quem nós contratamos, quanto com relação ao cliente e governo. Mas a dinâmica ela é diferente. A pressão é muito grande, os acordos de nível de serviço que o governo nos impõe são bastante severos, as penalidades também são muito severas, né? Então, eu diria assim que as empresas que se propõem a trabalhar com o governo têm que ter quase que um comercial à parte, só para atuar com o governo e um outro comercial para atuar com o corporativo, né? Então, tem sido uma experiência muito, muito rica para nós. A gente tem hoje, inclusive, clientes que são de governo. Hoje, um exemplo, para quem mora em São Paulo e anda pelas rodovias de São Paulo, o 0800 da Artesp
somos nós quem atendemos, né? Então, toda a ouvidoria dos usuários que têm alguma dificuldade com as empresas de pedágio, de ônibus do estado de São Paulo, somos nós quem atendemos. E os níveis de serviço são muito severos, em termos de tempo de atendimento, abandono, SLA, tecnologia. Falando um pouco então em tecnologia, o que vocês trazem de inovações tecnológicas para todos esses clientes? A Intelecto, desde o começo, até porque a gente vem da área de tecnologia, a gente tem investido muito em termos de plataforma de contact center. Então, a gente tem hoje o que há de mais novo em termos de tecnologia. O Rodolfo, que é o nosso diretor de TI, também é sócio da Intelecto, ele sempre vem acompanhando o que existe de lançamento, novidades nessa área de tecnologia, porque, ao contrário de uma empresa que tem um departamento de call center, que se parar, a empresa não para a gente, o call center é nossa atividade fim. Nós não temos como pedir desculpas para o nosso cliente, né? Quando ele nos contrata, a gente tem que garantir que aquele serviço que ele contratou vai ser entregue. Imagina uma ouvidoria da Artesp e ficar fora do ar, por exemplo, não pode. Ou o saque de um cliente que nos contrata ficar indisponível por 1, 2 ou até mesmo um dia, não tem como. Então, a gente investe muito em tecnologia na área de contact center para que o cliente tenha atendimento hoje em todas as mídias disponíveis, seja por telefone, por e-mail, por chat, por redes sociais, URA integrada com o sistema do cliente, CRM. E a gente também lançou recentemente uma ferramenta que o próprio Rodolfo identificou como uma necessidade do mercado, que é um chatbot que permite que o cliente faça a proposta dele de terceirização de call center e tenha o preço em tempo real. A gente percebe que a maioria dos clientes que nos ligam pedindo proposta, algum deles tem a necessidade muito clara do que eles precisam, mas a maioria não. Então, esse chatbot ele vai fazendo algumas perguntas interativas para o cliente, ele vai respondendo, de modo que, ao final, ele tenha em tempo real quanto custa terceirizar a operação de call center receptiva. Isso é uma novidade porque, na maioria das empresas de call center, a proposta ela é enviada em pelo menos 2 dias úteis. E na Intelecto, o cliente consegue obter em tempo real, no máximo em 3 minutos, ele consegue saber quanto custa terceirizar uma operação de call center, independente do volume de atendimentos que ele tenha. É bom que, se para ele for urgente saber essa informação, ele já pode até fechar com você, Exato. Já tem rapidamente o que ele precisa. Exato. Né? E o mais interessante, às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, mas espera aí, vocês fazendo isso não estão entregando a faca e o queijo para o concorrente? Para a gente isso não é preocupante. Na verdade, a gente está, para aquele cliente que já sabe quais são os pré-requisitos para se ter uma proposta, não é muita novidade. A novidade, na verdade, é que ele tem o preço em tempo real. Para aquele cliente que não sabe como comprar serviço de call center, nós estamos mostrando para ele quais são as informações necessárias para que ele obtenha o preço em tempo real. Né? Então, tem cliente que não sabe o que é TMA, tempo médio de atendimento. Tem cliente que nem sabe qual é a volumetria, né? Ou tem cliente que, muitas vezes, ele acha que precisa de um call center e, após ele preencher aquelas informações e obter o preço de quanto custa o call center, ele percebe que o produto dele, por enquanto, não tem a escalabilidade necessária para contratar um call center. Então, tem esses casos também. Às vezes, a pessoa ela tem um produto ou um serviço e ela acha que, com o call center, ela vai vender mais. Quando ela percebe o valor que vai custar o call center e o ticket médio do produto ou do serviço dela, ela percebe que só para pagar o serviço de call center, ela tem que vender uma quantidade que ela sabe que não vai ser possível. Então, não quer dizer que o call center não é para ela. Quer dizer que, naquele momento, a terceirização de call center talvez não seja o ideal. Ela pode montar uma operação interna e, depois que ela conseguir testar algumas hipóteses, né, ela pode sim pensar no modelo de terceirização. É bom que vocês até prestam uma consultoria, né? Sim. Ó, você tem esse cenário, você precisa disso, não precisa daquilo. Sim. Como você falou, muita gente nem tem a tecnologia ainda e já está indo bem, então com a sua consultoria eles conseguiriam ir mais longe ainda, né? Sim. Bom, uma última pergunta aí sobre a Intelecto. O que vocês têm de novidade aí para os próximos meses? Não sei se pode contar. O que os clientes e prospects podem esperar? Claro. A Intelecto ela tem como diferencial trabalhar a 4 mãos com os nossos clientes.
Quando a gente pensa em terceirização, a gente não pode pensar que ela tem como único objetivo redução de custo. A gente até bate muito forte nisso, que a terceirização ela jamais pode ser como objetivo reduzir custo. Até porque a gente diz assim, você vai pagar o salário, que geralmente é o piso, dependendo do tipo de perfil que o cliente contrata, mais os encargos sociais, trabalhistas, mais a taxa, mais o lucro. Né? Então, não vai ficar mais barato. Né? Ela é uma decisão estratégica. Né? Quando que eu terceirizo? Quando eu percebo que o meu produto, o meu serviço, ele é escalável e eu não consigo atender a demanda por conta própria, porque não é o meu foco, não é o meu core business. Né? Então, eu contrato uma empresa que é especialista nisso. E a Intelecto ela investe muito em tecnologia, a gente está sempre antenado, a gente participa de vários eventos, e a gente está sempre procurando formas de fazer mais para o nosso cliente, entregar mais serviços para ele a um custo relativamente menor e mantendo a qualidade, porque a gente sempre brinca assim que o cliente sempre quer pagar menos, mas a qualidade nunca é negociável. Né? Então, além desse chatbot que a gente chamou de autoproposta, né, a gente está antenado com a questão de multicanalidade, que é atender o cliente no contexto dele, porque hoje a gente fala call center, mas porque é o termo mais comum no Brasil, mas hoje a gente sabe que não é mais call center, é central de chamadas. Hoje o cliente ele pode começar uma chamada pelo telefone e terminar pelo WhatsApp, ou vice-versa, né? E ele quer manter o histórico dessa chamada. Então, na Intelecto, isso é possível. Né? Então, esse trabalho a quatro mãos fazer com que o cliente participe de todo o processo, né? Desde a negociação até a integração de legados. Né? Ou seja, o cliente tem um CRM, ele tem uma base de dados, ele não quer perder aquele histórico, ele quer integrar com o sistema da Intelecto, a gente participa junto nesse processo. Eu acho que esse é um diferencial bacana nosso e esse histórico que a gente tem também em termos de tecnologia e de telecomunicações. Na Intelecto, o cliente ele se sente participante, né? Ele não tem muitas empresas que falam assim, não, dá para a gente, coloca o cliente de lado, entrega o produto ou serviço e lá na frente o cliente vai perceber que não é aquilo que ele queria, não é aquilo que ele comprou, né? E na Intelecto a gente trabalha junto para que ele tenha certeza que aquilo que ele comprou, aquilo que ele demandou, de fato, é aquilo que vai ser entregue. Legal. Antes da gente continuar falando mais sobre tecnologia, call center, vou dar uma pausa aqui nas perguntas para a gente falar um oi para os internautas que estão nos assistindo, que interagiram conosco. Se tiver alguém que você conheça, pode dar um oi, tá? Eu vi que vocês divulgaram a nossa entrevista, né? Muito legal. Vamos lá. Um abraço para Elaine Elesbão, Selma Taviani, Richard Arsênio, Miriam Garrido, nossa parceira aqui, Daniela Peixoto, Simone Quintas, Eduardo Pitol, Fernanda Dario, Jô Sakamoto, Stephanie Juan, Pedro Pereira, Kelvin William, e um abraço além do pessoal do Brasil, para quem nos assiste aí em Colômbia, Venezuela, Portugal e Espanha. Tem algum desses nomes aqui? Vários. Um abraço para todos aí, podem mandar perguntas. Temos uma pergunta aqui de Madrid. Abigail Sanz quer saber, na sua opinião, até onde a tecnologia pode auxiliar para o melhor atendimento? Uma pergunta muito interessante. A tecnologia, ela não é tudo. Até eu estive num evento recentemente em São Paulo, onde se falou muito sobre a substituição do homem pela máquina. E eu acredito que, a despeito de toda a tecnologia que existe hoje à disposição das empresas, ela não vai ser capaz de substituir o atendimento humano. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, que ela diz assim, nenhuma tecnologia será capaz de substituir a compaixão. Eu acho que todo mundo já passou pela experiência de precisar resolver um problema muito sério e ter que ficar negociando com o atendimento eletrônico, né? E isso é muito desconfortável. Quando você queria ouvir era um alô, em que posso lhe ser útil, ou como posso lhe ajudar. A tecnologia ela é muito útil para resolver problemas triviais, né? Problemas que você pode, sim ou não. Agora, quando você tem uma demanda ela é complexa, o atendimento humano, aquele atendimento que demanda compaixão,
ele vai ser extremamente importante, extremamente crucial. Eu acho que jamais ele vai ser substituível. O que você está achando aí do nosso atual cenário brasileiro? Tem índices de economia oscilando, muito desemprego, ano de eleição. O que você acha do atual cenário? E quais tecnologias você destacaria aí para contribuir mais para o setor? A gente está vivendo um cenário bastante complexo. Né? O que me preocupa é que eu converso com muitas pessoas que passaram por momentos que parecem ser mais turbulentos do que o nosso, né? Overnight, hiperinflação, e eles também estão com medo. Né? Dá uma sensação assim de que esse momento que a gente está passando parece que não tem fim. Né? Então isso cria um certo temor, tanto em nós que temos empresas, temos negócios, quanto naquelas pessoas que dependem de nós. Exatamente. Né? E a gente tem aí as próximas eleições e está tudo muito turbulento ainda. Né? Não existe aí um candidato forte que a gente possa se apegar e falar assim, quando ele ganhar as eleições, a gente sabe que ele vai colocar o Brasil no trilho. Mas eu acredito que faz parte do jogo. Né? Eu acho que empreender em qualquer país demanda essa coragem, né? Essa energia, e eu imagino que na crise é que surgem as grandes oportunidades. Né? Eu tenho bastante fé de que as coisas vão melhorar, né? A gente é brasileiro, não desiste nunca. Não desiste nunca, né? Exatamente. E quando se fala em contact center, eu imagino que vão surgir novas tecnologias, né? Sobretudo por conta de demandas em termos para redução de custo. Porque eu até conversava com um taxista que também me perguntou, você acha que as máquinas vão substituir o ser humano? Porque o atendimento humano hoje é muito caro. Né? Você hoje ser atendido no primeiro toque é muito caro. Eu até conversava com ele, poxa, quando você liga para um atendimento 0800, a vontade que a gente tem é de que quando chama pela primeira vez, a gente receba um alô, já no segundo toque. Né? E isso hoje é praticamente impossível. Né? Ainda mais quando a gente fala de empresas de telefonia, empresas de saneamento, enfim, de TV a cabo. Né? A gente invariavelmente vai ouvir 8, 9 opções de URA, né, que são as unidades de resposta audível, ou a gente vai ficar na fila de espera alguns minutos, porque call center hoje nada mais é do que você gerenciar fila, assim como no supermercado. Né? Seria maravilhoso a gente ficar 2 horas fazendo compra e chegar no caixa estar livre, né? Mas não é assim que acontece. Até porque senão o produto que a gente compra no supermercado seria muito caro e o serviço que a gente contratou seria também muito caro, talvez até inviável. Né? Então, a pressão que as empresas e os consumidores farão para que as empresas de tecnologia criem serviços para que tornem eles mais acessíveis e mais baratos será muito grande. E aí a gente tem aí os chatbots, né? A possibilidade de atender via WhatsApp. O próprio WhatsApp já está liberando o seu serviço para que as empresas atendam via WhatsApp. Né? Eu acho que isso vai ser uma grande revolução, porque eu até brinco, hoje você tem um celular com vários aplicativos, mas o que mais a gente usa é o WhatsApp. Então, acho que isso vai ser uma grande novidade para a área de contact center também. E falando um pouco agora do consumidor, você acha que as empresas estão preparadas para esse novo perfil multicanal, que quer tudo na hora, que não gosta de esperar, igual você comentou? Algumas empresas sim. A gente tem cases de sucesso como as fintechs, né? Como, por exemplo, a Nubank, Banco Original, e outras empresas da área de tecnologia, né? Que são cases aí, inclusive nacionais, até mundial. Só que, e aí é muito interessante, porque pega o caso da Nubank, por exemplo, é tecnologia de ponta, só que tem o componente humano. Né? As pessoas postam quando recebem uma cartinha escrita à mão de um atendente da área de Customer Experience da Nubank. Né? Então, todo o atendimento foi feito via chat, mas eles ficam encantados e eles postam e comentam nas redes sociais quando recebem uma carta escrita à mão. É por isso que eu digo que o componente humano ainda ele vai ser o diferencial. Né? Então, a tecnologia vai sim acelerar o processo de atendimento, ele vai tornar mais barato o processo de atendimento, mas as empresas que ficarão no coração dos clientes são aquelas empresas que
e que manterão ainda aquele componente humano, sabe? O toque. Hoje virou, acho que até uma surpresa, né? Sim. Você falar, nossa, recebi uma carta escrita à mão. Sim. Surpresa, humano, Sim. né? Inclusive, eu tenho até um caso pessoal, né? Eu tenho feito algumas experiências, não digo experiências, né? Fica até meio feio falar assim, mas eu tenho feito eu tenho escrito algumas cartas à mão, né? Entrego para alguns colegas que fazem aniversário. E eu percebo que eles ficam bastante surpresos, né? Porque é muito comum hoje você dar o parabéns pelo Facebook, dar o parabéns pelo WhatsApp, e quando você se dispõe a escrever uma carta à mão, entregar para a pessoa, ela fica surpresa de fato, porque é algo surpreendente, algo que ela não esperava. É igual revelar uma foto, né? É igual revelar uma foto. Ninguém faz mais isso. Isso. Você acredita que um dia o Contact Center vai ter mais interações virtuais do que telefônicas? Sim, isso já está acontecendo, por conta da praticidade, né? As pessoas, elas num primeiro momento, elas demandam o atendimento eletrônico, o chat, né? As tendências mostram isso, só que, de novo, para resolver problemas complexos, as pessoas preferem falar com outra pessoa. Uhum. E também queria que você falasse um pouco do Bookshare, você é idealizador, né, desse projeto. O que é? Ok. Eu acredito que existe uma simbiose perfeita entre o hábito da leitura e a prosperidade de uma pessoa, de uma nação. A gente pensa em pessoas fantásticas como Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, e a gente vê que eles têm um hábito de leitura. E as nações muito prósperas, né? Japão, Alemanha, Estados Unidos, e são nações que leem bastante, né? E eu criei o Bookshare justamente para estimular o hábito da leitura. No Brasil, a gente tem um círculo vicioso, né? Se lê pouco porque o livro é caro, o livro é caro porque se lê pouco. Então, o Bookshare é uma rede social para quem gosta de ler, e o propósito é com que as pessoas compartilhem livros físicos. Por meio do Bookshare, a pessoa pode entrar no site, cadastra o livro, e ela tem a possibilidade de pedir livros emprestados e também emprestar seus livros. Ela combina o local para poder buscar e entregar o livro, e ao final do processo, tanto quem emprestou quanto quem pediu emprestado pode se avaliar mutuamente. E o Bookshare faz o papel do chato, que é ficar cobrando o livro. Que hoje a maioria das pessoas que não emprestam um livro é porque tiveram uma experiência negativa. Já emprestou o livro, não recebeu de volta, ou recebeu o livro em más condições. E no Bookshare a gente fica lembrando a pessoa, olha, falta tantos dias para devolver o livro. Né? Então... Ou se você tem uma avaliação negativa, do tipo, eu estraguei o livro de alguém, isso. Outras pessoas não vão querer te emprestar o livro. Exatamente. É bem Legal. No conceito de consumo colaborativo, né? Porque no consumo colaborativo existem duas premissas. A primeira as pessoas têm boa fé. E a segunda não tem escassez, existe abundância. Né? Então, a gente já tem várias empresas que atuam nesse modelo de consumo, de economia colaborativa, né? E o Bookshare vem nessa onda também. E, além de estimular o consumo colaborativo, a gente quer também estimular o networking, porque se eu não te conhecia e eu peço um livro seu emprestado, eu não vou pegar o livro e sair correndo, eu vou conversar com você. E na hora de devolver, eu vou falar para você o que eu achei do livro, né? Pode surgir uma amizade, né? Então, a ideia do Bookshare é justamente essa. E é possível também que as empresas usem o Bookshare, porque a pessoa, quando se cadastra, ela pode colocar em qual empresa que ela trabalha, em qual faculdade que ela estuda. Então, eu posso pesquisar livros com base em faculdade, com base em empresas. Às vezes, o livro que eu preciso está com o meu colega de sala, ou está com o meu colega de trabalho. Só que eu não sei se ele não compartilhar isso no Bookshare. E você precisa emprestar para pegar? Não. Não necessariamente? Não. Todo o processo no Bookshare ele é gratuito. Tá? Qual que é o site? Passa para quem quiser conhecer. www.bookshare.com.br. Você pode fazer o cadastro utilizando as contas do Facebook, Twitter ou Google+, ou criando uma conta usando o teu e-mail e tua senha. E o legal é que, às vezes, se for um livro profissional, você já pode até fazer negócios, porque se a pessoa tem o seu livro, ela é da sua área. Sim. Já pode começar... Sim, exatamente. E o cadastro do livro é muito simples. Basta você entrar no site, colocar o código ISBN do livro, o código de barras, e o site puxa automaticamente todos os dados do livro. Então, o cadastro de livro ele é muito simples, porque às vezes dá preguiça, né? Vou ter que colocar o título, o autor, a editora, a sinopse. Não, no Bookshare o sistema testa tudo automaticamente. E você pode doar o livro também?
No momento, a ideia é compartilhar. Tá. Nós não temos ainda essa possibilidade de doação, né? Tá Existem bom. outros sites que têm essa finalidade, mas no Bookshare a ideia é como se fosse uma estante. Se o livro sai, ele tem que voltar em algum momento, senão ficou a pendência. Parabéns pela ideia, Obrigado. muito boa. Mandar mais um abraço aqui para o pessoal do Facebook. A Simone Quintas mandou um recado, parabéns Ismael, sucesso. Obrigado. E mandar um abraço para outras pessoas aqui, outros internautas, Pedro dos Santos, Andréa Pereira, Katsu Rodrigues, Regiane Quintiliano, Adriane Pereira. E uma última pergunta aqui do Aldair Velasco. Como resolver o atendimento robótico nos call centers? Ok. Essa pergunta ela é muito interessante. A gente tenta, na medida do possível, fazer com que o atendente ele não tenha script, ele tenha um roteiro de abordagem. Por meio desse roteiro de abordagem, ele tem uma liberdade para atuar. Entretanto, dependendo do tipo de cliente, o atendente ou o analista, ele não tem muita liberdade para fugir daquilo, porque todo atendimento ele é monitorado. E se o atendente não falar aquilo que está no script, ele é negativado. Imagine que alguns atendimentos eles são fiscalizados por agências regulamentadoras. Então, se o operador não falar exatamente aquilo que está escrito, se ele não orientar o cliente de acordo com o que está escrito, ele pode incorrer numa séria penalidade, né? Porque, eventualmente, o cliente pode ter um prejuízo e, numa eventual monitoria, tanto o operador, quanto a empresa prestadora de serviço, quanto o cliente que nos contratou pode ter um prejuízo. Então, dependendo do serviço, não tem como fugir disso, né? É claro que as empresas que têm um pouco mais de flexibilidade, elas dão a liberdade para que o analista tenha essa flexibilidade de atender o cliente com um pouco mais de liberdade, mas não são todas. Então, esse atendimento robotizado, ele, infelizmente, ainda não tem como a gente dizer que ele vai ser eliminado totalmente do call center, justamente por conta disso. Por exemplo, na área de saúde, na área de saneamento básico, na área de energia, na área de seguros, né? Às vezes, para quem contrata, por exemplo, um cartão de crédito, né? Ele fala todos os dados e depois, antes de finalizar o processo, a pessoa diz assim, olha, eu vou te transferir agora para a área de qualidade para confirmar essa transação. Aí você vai para a área de qualidade e a pessoa da área de qualidade pede para você repetir todos os dados de novo. Isso é irritante? Mas dada a quantidade de fraudes que a gente tem todos os anos no Brasil, que gira na casa dos bilhões de reais, isso é necessário, né? Bom, nós estamos chegando aqui aos instantes finais da nossa entrevista, Ismael. Eu queria que você deixasse um recado para os internautas, seus contatos, se quiser passar LinkedIn, e-mail, celular, site, fique à vontade. Ok. Eu quero agradecer a todos que participaram. Eu convidei vários amigos, alguns clientes também, alguns familiares, né? Eu vi que irmãs, pai participaram. Que legal. Né? E que bom, né? Que bom, com certeza. Alguns clientes também. Muito bacana mesmo. Agradeço a participação de todos. O site da Intelecto é www.intelecto.center. O nosso telefone é 41 40 42 49 80. Aqui em São Paulo é o DDD 11 4440 0500. E estamos à disposição. A Intelecto não é somente uma empresa de call center, é uma empresa de relacionamento, é uma empresa de consultoria na área de telecomunicações, contact center e tecnologia da informação. E estamos à disposição para tirar dúvidas, para fazer negócios, enfim. Fazer novos amigos, por que não? Bom, Ismael, eu queria agradecer em nome da TV Call Center imensamente a sua participação aqui. Você vai levar 2 lembranças nossas. Aqui o livro do Dr. Hans, que é do Kenji Sakamoto. Depois ele autografa para você, tá bom? Obrigado. Também a nossa canequinha da BISPRO, da TV Call Center. Obrigado. E, então, internautas, encerramos aqui mais um programa da TV Call Center. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, familiares, amigos, clientes, nossos internautas aí da página também.
Agradecer aos nossos patrocinadores, a BIS Pro, a Uso Digital e a Editora Laços. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.